Bom dia, meus amados e meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem acolhidos, acolhidas, recebam a paz do Senhor. Hoje adentraremos na 9ª lição, isso mesmo, já está encerrando o 4º trimestre. Entraremos então na 9ª lição sob o tema Os dons de Cristo para a unidade do corpo. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Verdade aplicada. Os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor, visando o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos dar continuidade aos ricos ensinamentos das narrativas de Efésios, onde abordam para nós vários temas práticos das orientações pastorais de Paulo à comunidade de Efésio. No entanto, para a unidade do corpo, vamos lembrar que na lição passada nós aprendemos sobre a unidade do corpo de Cristo, onde nos mostrou que somos um corpo através do vínculo do Espírito Santo, por intermédio, sim, da nossa fé. E agora vamos aprender como funciona esse corpo e como ele se desenvolve. Para isso, vamos comentar aqui sobre os objetivos da lição, pois isso nos ajudará na compreensão completa desta lição. Bom, o primeiro objetivo da lição é apresentar Cristo como o doador dos seus dons. Bom, no primeiro objetivo fica claro que esses dons não são naturais do ser humano, mas sim dado por Cristo gratuitamente para atender à necessidade de sua obra. E o seu maior objetivo é para a edificação do corpo de Cristo. Não podemos confundir os dons com os dons espirituais, que é a profecia, que é ensinar sobre a espiritualidade, que é a operação de milagres, que é cura, que é a interpretação de línguas, que é falar em línguas variadas, conforme 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 e seguintes, que vão falar sobre os dons espirituais. E essa lição não trata sobre os dons espirituais, mas o que vai ser tratado aqui são os dons ministeriais, as quais são dons que Cristo deu a determinados membros do seu corpo. O segundo objetivo da lição vai falar-nos ensinar como as habilidades dadas por Cristo funcionam. Ou seja, nesse segundo objetivo vai falar que cada dom ministerial tem a sua especificidade e como cada uma dessas habilidades funcionam. Ou seja, segundo o objetivo é ensinar o que são apóstolos, o que são os profetas, o que são os evangelistas, o que são os pastores e o que são os doutores e ou mestres. Bom, no terceiro objetivo da lição vai falar assim: explicar que o corpo de Cristo precisa crescer. No terceiro objetivo vai nos ensinar por que existem esses dons ministeriais. Alguém se arrisca a dizer por quê? Por que Cristo criou estes dons ministeriais? Se você está pensando por que a igreja precisa crescer, você acertou. Da mesma forma que o corpo humano cresce ao receber a alimentação de sua mãe, esses dons ministeriais que farão o corpo de Cristo crescer, alimentando-se então os seus membros, até que os mesmos consigam comer sozinhos. Portanto, Cristo deu esses dons
pois viu a necessidade do seu corpo crescer. Mediante estes dons ministeriais, vamos aqui de forma prática falar em poucas palavras o que são eles. O primeiro dom ministerial que aparece é em decorrência ao apóstolo, e o apóstolo está referente à edificação, está relacionado à edificação das igrejas. O segundo dom ministerial está em torno dos profetas. Os profetas são os que denunciam as práticas errôneas, tanto da igreja quanto do império, do governo daquele tempo. O terceiro dom ministerial é o dom de evangelistas, ou seja, o evangelista está relacionado com o evangelho. Quando falamos de evangelho, estamos falando de boas novas. E quando falamos de boas novas, estamos falando de notícias. E quando falamos de notícias, estamos falando de pregação, de boas pregações. Então o evangelista está relacionado a isto. O quarto dom ministerial está em torno dos pastores. E os pastores são aqueles que estão relacionados com o zelo, com o cuidado, com a manutenção e administração do corpo de Cristo. E o quinto e último dom ministerial exposto aqui no livro de Efésios vai falar sobre o dom dos mestres ou doutores, que está em relacionamento com o ensino de forma profunda, a qual estes ensinadores, eles fazem as correções, eles corrigem o povo de Deus e eles colocam o povo de Deus em prova. E isso que se dará até atingirmos a unidade de fé, ou conhecido também a estatura do varão perfeito, ou a estatura completa de Cristo. Bom, é importante frisarmos que existem uns que crescem mais rápido e outros que crescem mais devagar. Por terem uma fé madura, existem esse crescimento rápido. E outros que não crescem porque têm uma fé fantasiosa, uma fé infantil, uma fé ingênua, a qual sua fala sempre sinaliza em alguns aspectos que a gente é bom lembrarmos aqui. Por que estou sofrendo? Eu sou filho de Deus. Ou eu não aceito isso. Ou por que Deus permitiu isso? Deus não podia fazer isso comigo. Entre outras falas que denunciam que essa pessoa é pequena, é frágil na fé. Ou seja, é menino, conforme Efésios capítulo 4 e versículo 14. Que fala-nos assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, por conta disso, Deus levanta essas pessoas com esses dons ministeriais, para ajudar as outras pessoas a crescerem e, consequentemente, todo o corpo de Cristo crescer. Você conhece alguém que não cresce? Você conhece? Provavelmente. Por que isso acontece? A pessoa ela vive tantos anos e ela não cresce, nem de forma ministerial e nem de forma cultural. Por que isso acontece? Geralmente é porque não estão voltados ou não estão usando estas ferramentas que Deus as disponibilizou através dos dons ministeriais. Ou seja, não valoriza a igreja estabelecida pelos apóstolos, não dá ouvido às repreensões dos profetas, não se atenta à ministração do evangelho pelos evangelistas, não valoriza o cuidado e o zelo que o pastor tem com ele e com ela, e por fim, não gosta de estudar. Nem sequer gosta de ser corrigido ou corrigida, e muito menos quer realizar ou passar por qualquer tipo de provação ou de prova, desvalorizando o difícil trabalho dos mestres que foram constituídos por Deus. Portanto,
são crentes meninos. Dito isso, o aprendizado central desta lição que estamos expondo é mostrar que o corpo de Cristo está crescendo pelos dons ministeriais, que Ele mesmo o doou para parte dos seus membros de seu corpo. E um forte alerta para não sermos crentes meninos, ou seja, que não estão preparados para sofrer os percalços da vida. Aqui peço licença a todos os alunos e alunas e chamo a atenção principalmente dos obreiros e obreiras, de pessoas consagradas, as quais devem ser essas ferramentas de Deus, exercendo os seus ministérios com excelência, pois foi o próprio Deus a quem lhes escolheram e lhes doaram estes dons ministeriais. Portanto, é inaceitável terem comportamentos de meninos depois da sua consagração. Ou seja, qualquer coisa é motivo de se aborrecerem. Qualquer coisa é motivo de criar problemas ou situações inconvenientes. Ou seja, que não convém que se faça. Tendo dificuldade de serem corrigidos e repreendidos. Não sabendo filtrar as coisas e não se poderando em qualquer situação desconfortável. Falando português claro aqui, qualquer coisa chuta o balde, agindo de modo irresponsável, até mesmo esquecendo-se que foi chamado para o ministério, esquecendo-se que foi consagrado por Deus. Foi Deus quem lhe consagrou. E isso nós devemos então tomar muito cuidado. Vamos entrar na lição. Tópico 1. Os dons concedidos pela graça divina. 1.1. A graça concedida para a manutenção da unidade. 1.2. Os fundamentos da unidade e dos dons. E 1.3. A vitória de Cristo no Calvário. Bom, aqui trata-se da concessão dos dons ministeriais pela graça de Cristo, ou seja, não há ninguém que possui por si mesmo estes dons. Esses dons servem para dar manutenção à unidade, sendo o seu fundamento para servir a Deus e servir a igreja. E com isso fomos agraciados com a vitória que já recebemos por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, com reflexo disso, somos combatentes para obter vitória, a qual devemos estar preparados e preparadas para dar nossas vidas, para dar as nossas vidas por nossos irmãos e irmãs, conforme está escrito em 1 João, capítulo 3 e versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos, o quê? Nós devemos, o quê? Dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Ou seja, esse é o maior legado que podemos deixar. Então, o tópico 1 dos dons concedidos pela graça é exatamente para isso, para edificarmos a igreja e para darmos as nossas vidas aos nossos irmãos, fazendo com que esse corpo cresça. O tópico 2, dons, produzir a unidade do corpo. 2.1, apóstolos e profetas. 2.2, evangelistas. 2.3, pastores e mestres. Bom, aqui mostra-nos a estrutura eclesiástica da igreja primitiva, que produz a unidade do corpo de Cristo. Unidade esta que é a consequência dos dons ministeriais a quais estamos tratando aqui. Já apresentamos inclusive na introdução. No entanto, quero aqui de modo específico tratar cada um desses dons. O primeiro dom está no tópico, no ponto 1, no 1.1, né? No 2.1,
que é apóstolos e profetas. Bom, vamos falar do apóstolo primeiro. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, antes sendo os chamados discípulos, a qual só passaram a ser apóstolos após a morte de Jesus, ou seja, após a morte do seu mestre, que estava o discipulando, ensinando e testemunhando suas experiências que obtiveram em seus discipulados. Então, isso é o apóstolo. Paulo sofreu a rejeição do seu apostolado pelos outros apóstolos. No entanto, teve outro caminho para o seu apostolado, se intitulando apóstolos dos gentios, já que os discípulos de Jesus tinham dificuldade de se relacionarem com os gentios. Então Paulo resolve essa questão por esse caminho. Então tá, vocês não aceitam o meu apostolado, então eu sou apóstolo dos gentios. E Paulo, ele mostra as experiências que ele teve com Cristo, dando a ele razão para o seu apostolado, conforme Romanos capítulo 11, versículo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 ao 3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 ao 10, Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 24, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 12, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Timóteo capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 1. Então são todos esses embasamentos bíblicos que dão a Paulo razão ao seu apostolado. Ou seja, o apostolado de Paulo era ter visto, ter aprendido com Cristo e ser chamado por Cristo. Cristo o chamou. E os requisitos para os apóstolos, que eram os discípulos, também está nessa intonância. Tem que ter visto o Senhor, tem que ter vivido presencialmente com o Senhor, tem que ter aprendido diretamente com o Senhor, tem que ser chamado por Jesus. E as bases bíblicas estão em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 4 e Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Então todos esses são as referências bíblicas mostrando o porquê são apóstolos. Bom, a segunda figura, o segundo dom ministerial é em torno dos profetas e vamos falar um pouco sobre eles. Os profetas eram homens que estavam instruídos e preparados para a palavra de Deus e que eram verdadeiros porta-vozes do Senhor, as quais suas narrativas eram bastante contundentes na orientação de suas comunidades. Na maioria das vezes eram sérias denúncias para o povo retornarem para a rota do Evangelho. Esses são os profetas. O tópico 2.2 vai falar sobre os evangelistas. Os evangelistas eram pessoas que se empoderavam da palavra de Deus e anunciavam as boas novas, pois a etimologia da palavra evangelista vem de evangelho, e a etimologia da palavra evangelho vem de boa nova e ou notícias. Esse cargo até hoje é existente em nossa denominação, se equiparando com um missionário também, a qual saem pelo mundo pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. E isso é um dom dado por Cristo. Esse dom ministerial dado por Cristo de evangelistas, e louvado seja Deus por isso. O quarto dom ministerial é o dom dos pastores. Os pastores também é um cargo que existe até hoje, e a sua origem vem em torno da vocação do cuidado, ou seja, a vocação do zelo, da instrução para suas ovelhas, que as alimenta e acompanham o seu crescimento dessas ovelhas. Pastor é a expressão bíblica mais antiga que existe. Portanto, enquanto os missionários e os evangelistas ganham as almas,
os pastores cuidam destas almas que ganharam. O quinto e último dom ministerial vai falar em torno dos mestres ou doutores, que é o mesmo significado. Os mestres ou doutores são os que dedicam as suas vidas aos bons ensinamentos de modo mais profundo para compartilhar com a comunidade, corrigindo seus erros e as desafiando para uma mudança de conduta que não coaduna com o Evangelho, colocando os irmãos e irmãs até mesmo em prova para lhes atribuírem nota de aprovados ou reprovados. Então, os mestres, eles se confundem bastante hoje na nossa contemporaneidade com os pastores, porque muitos dos pastores que temos hoje são mestres. E então, se ligam uma coisa na outra. No entanto, mestres são mestres e pastores são pastores. Nem todos os pastores são mestres e nem todos os mestres são pastores. Às vezes, o mestre está ali só para ensinar. Ele não tem esse dom ministerial do pastorado, mas é um mestre. Comentário. Eu quero fazer um comentário sobre esses dons ministeriais. Hoje em dia, não temos em nossa organização eclesiástica apóstolos e profetas. Simplesmente por entendermos que para ser apóstolo tem que cumprir aqueles requisitos que já expus aqui, respeitando as denominações que assim mantiveram esse cargo ministerial. E com suas razões, não sabemos quais são, no entanto, respeitamos. Hoje não temos o cargo de profetas também, não temos. Como havia na igreja primitiva, conforme Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 15, versículo 32 vai falar que existia esse cargo de profeta. No entanto, ainda hoje ainda hoje para nós existem o quê? Dons de profecia, que é diferente de dom ministerial de profeta. Então, dom de profecia para nós ainda hoje existe, conforme 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 28. E hoje em dia, na nossa denominação ainda existem cargos eclesiásticos de evangelistas e de pastores, as quais infelizmente são poucos valorizados, incluindo nessa desvalorização os mestres e doutores, pois isso é algo cultural de nosso país. Quem não gosta de ensino, como irá gostar de pastores ou mestres? É uma pergunta. Os mestres para a nossa sociedade são os chatos, os quadrados, os que apontam os nossos erros contemporâneos. E até mesmo no seio de algumas igrejas, os mestres não são valorizados. Ou seja, a igreja é o reflexo da sociedade. E a nossa sociedade, culturalmente, valorizam outras coisas a não ser os mestres, os pastores, pessoas que se dedicam para a formação de pessoas. Existem sim valorizações de jogadores de futebol, de artistas em geral, de políticos, né? Endeusando esses políticos. Essas valorizações existem em nosso país. Não que isso não deve ser valorizado, é lógico que eles devem ser valorizados também, mas há um exagero, deixando de lado quem verdadeiramente deveria ser valorizado. Na China, o imperador se curva ao mestre, porque são os mestres que formam todos os tipos de profissionais, todos os tipos de profissões. Quem está na frente dessas profissões são os mestres, são os acadêmicos, são as pessoas que dão pressupostos para se profissionalizar. Quer ver uma coisa? Tem irmãos que reclamam quando vem algum mestre nos ensinar aqui. Você acredita nisso? Que cobram apostilas, por exemplo, falando até mesmo de graça recebeste, de graça daste. Calma aí, de graça recebeste, de graça daste? Como isso pode ser? Então quer dizer que a materialização dessa revista, ela não tem o seu preço, ela não tem o seu custo? Tem pessoas que têm esse pensamento, infelizmente. Irmão, não foi o anjo que fez essa revista aqui, não.
né? Existe uma editora, existe uma gráfica que mandou imprimir, isso daqui há um custo. É lógico que pessoas que não têm recursos, a igreja sempre doa para essas pessoas, ou seja, paga para essas pessoas que não têm os recursos. Mas você que tem um recurso, é um pecado até você achar que de graça recebeste, de graça daste. Você tem que respeitar os materiais que são feitos pelos mestres, pelos doutores, pessoas que se dedicaram tempo e dinheiro para fazer esses materiais. Para quê? Para o crescimento seu, para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. Por fim, precisamos rever os nossos conceitos, pois tratamos muito mal os nossos mestres e pastores. E devemos valorizar a nossa educação, temos que ter boa educação, pois dessa conscientização, eu os convido que venham participar dos cultos de doutrina e principalmente da escola bíblica dominical, que vai fazer você crescer. O culto de doutrina e a escola dominical, nós sempre falamos que são as realizações da igreja mais importantes para o crescimento do corpo de Cristo. Então venha participar dos cultos de doutrina às quartas-feiras, às 7h30, e também a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Deus vai te edificar, Deus vai fazer você crescer. Talvez você não cresce muito porque você não se interessa muito por estudar a palavra de Deus. Mas cada um é cada um, nós respeitamos, mas nós queremos incentivá-los e incentivá-las a estudar a palavra de Deus. Tópico 3. A razão e o objetivo dos dons ministeriais. Os próprios pontos já respondem qual é a razão e qual é o objetivo que Cristo doa esses dons ministeriais. Quer ver isso? No 3.1 vai falar assim: o aperfeiçoamento dos santos. Pronto. Esta é a razão, este é o objetivo que o Senhor Jesus Cristo doou esses dons ministeriais. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O 3.2 também vai responder qual é a razão, qual é o objetivo desses dons ministeriais. A edificação do corpo. 3.2. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E o 3.3, os objetivos e a razão que Cristo doa esses dons ministeriais é para quê? 3.3, o crescimento com maturidade. Ou seja, você não pode crescer de forma imatura. Porque quando você cresce de forma imatura, você não cresce, você incha, você se elástica, mas você não tem um crescimento saudável. Um crescimento saudável é com maturidade, é com estudo consolidado, é com estudo forte, é com lições bem recalcitadas na palavra da verdade, no Evangelho genuíno de Cristo. Conclusão. Essa lição nos traz sérias realidades que precisamos retomar com seriedade os dons ministeriais, valorizando o ensino para crescermos na graça e no conhecimento. Essa é a lição de número 9, a qual o Senhor nos deu. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações. Os dons de Cristo para a unidade do corpo faz-nos crescer na graça e no conhecimento. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, obrigado por esta rica oportunidade de nós aprendermos esta rica lição, Senhor, que mostra-nos a importância, Senhor, destes nossos dons ministeriais que faz-nos crescer como ferramentas utilizadas no Evangelho de Cristo. O próprio Senhor nos deu estes dons ministeriais e queremos, ó Deus, valorizar estes dons ministeriais para o crescimento de toda a Tua Igreja. Senhor, que o Senhor possa abençoar este meu irmão, esta minha irmã que está me ouvindo, e que ela possa se conscientizar que ela deve valorizar os seus pastores, valorizar os seus mestres,
valorizar os evangelistas, valorizar as pessoas que estão dedicando as suas vidas para o crescimento do corpo de Cristo. Deus, nós agradecidos estamos e desde já, ó Pai, nós te adoramos, te bendizemos e te enaltecemos, não somente hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente domingo. Um grande abraço. Paz do Senhor.